Pois eu vou começar aqui, gente. Aí a gente faz junto agora, que nem o professor sempre faz. Primeiro a gente cria os 4 círculos, né? Para dar o loft. No caso são 4, mas isso é um número arbitrário. Vocês poderiam escolher outro valor, né? Só que ia ficar mais... O círculo que ele está usando é esse simples aqui, ó. O circle só. Que ele pede um plano e um raio. Aí vocês, para já ir se acostumando, vocês duplicam no alt. Só um pouquinho. Tá todo mundo acompanhando? Não, Eu queria esse calma aí. Vocês estão entendendo aqui até agora o que foi colocado, para que servem esses componentes? São os 4 círculos do início, que vão gerar o loft da superfície principal. Aí vocês ouviram o que o Daniel falou, esses 4 círculos, eles são fechado, ou só posso botar 4 círculos? Poderia botar quantos eu quisesse, a depender do tipo de deformação que eu quero controlar daquele artefato que eu estou criando. Então, se eu fizesse uma deformação, então uma forma muito refinada, poderia colocar mais, como eu onde eu teria só as controle iniciais. desse loft. Tem que vir display aqui. Eu teria uma forma mais Draw full name. ajustada, bem refinada. Aí, para colocar 4, você tem uma flexibilidade da geração desse loft, certo? Então, a quantidade de componentes aí não é determinada, porque o programa tem que ser assim, né? Porque essa é uma sugestão. Você pode criar mais, certo? Aí no caso, eu criei os 4 círculos, né? Mas todos eles estão aqui no mesmo lugar, com o mesmo raio. Então a gente tem que adicionar os number sliders. Vamos botar primeiros para aumentar o raio, de acordo com a nossa vontade. Eu vou criar desse jeito, ó. 0 menor que 12. Vocês já lembram disso, né? Ah, é verdade. Criei o number slider. Esses primeiros aqui são para o raio dos círculos. Aí vocês fazem a mesma coisa, duplicam. Ó, para duplicar daquela forma mais simples, para não ter que dar Ctrl+C, Ctrl+V, vocês apertam no componente e puxam para onde vocês querem. Aí para duplicar é só apertar Alt. E aqui mexe no Illustrator. É a mesma coisa. Só é associar ferramentas que vocês já usam a algumas coisas que a outra não. Geralmente isso é convenção. 0 marca 12. Aí no caso aqui eu vou botar um em cada raio, porque eu quero que sejam todos maiores que 0, né? E vamos fazer uma convenção. Vamos estabelecer que o de cima é o de cima e o de baixo é o de baixo. Tá entendendo? Não, mas vai fazer sentido, já já. Acho que é 12. Porque eu vou colocar 0 marca 12. Posso continuar, gente? Todos eles são o raio dos círculos. Não, o número tu escolhe. Pode ser 3 também. Pode ser 13. Isso aí é só o raio do círculo. E aí vocês vão variar de acordo com a vontade de vocês. Da forma que vocês querem expressar o vaso, né? Mas agora, todos eles estão no mesmo plano, né?
No caso, o plano vai ser o mesmo. Eu queria até explicar isso, que isso aqui é o plano, né? Ele fala que ele pede o plano. O plano sempre é dado por dois vetores, né? No caso aqui, ó, XY é o plano XY, que é dado por essa direção e essa direção. Eu apontando com o dedo aqui. Olha aqui no cantinho. Ó. Tá vendo, ó? XY. Quando a gente vai adicionar alguma coisa aqui, no caso a gente vai adicionar na direção Z. O que a gente está fazendo é subir esse plano na direção Z. Não é que a gente esteja subindo o círculo. No caso, se a gente fosse botar aqui outro plano, sei lá, ZY, YZ. Ele pede uma origem e dá um plano. Com essas duas direções, Y e Z. No caso, o que a gente está alterando é a origem do plano. Não é o plano. Quando a gente adiciona um número aqui, tá entendendo? Eu vou exemplificar. Ó. Eu quero aumentar na unidade Z, que é para subir, né? Unit Z. Ele pede um fator, que é o número. Ele dá o vetor. O Grasshopper ele já reconhece que eu estou tentando subir a origem do plano. Mas o que está acontecendo realmente é isso aqui. Eu estou botando na origem e ele está me dando um plano, tá entendendo? Aqui ele pede um plano, certo? Quando a gente bota aqui o Unit Z para aumentar a altura, eu vou botar o number slide aqui, ó. Ó, eu vou aumentar aqui, tá vendo que ele tá subindo, né? O que eu tô mudando não é o plano, é a origem do plano. É que nem eu fiz aqui, ó. Tem um plano, o que eu tô fazendo é isso aqui, ó. Mas no caso o Grasshopper ele já reconhece direto que você tá tentando mudar a origem do plano. Agora se fosse usar o X, origem em relação ao eixo X. Se fosse o Y, a origem em relação ao eixo. Entendeu? Eu acho importante conceituar isso porque lá na frente vai contribuir que vocês entendam melhor o que está acontecendo, né? Não esquecer que vocês estão num ambiente tridimensional. Então, no tridimensional você vai ter largura, altura, né? Movimento. Como a gente fez a convenção, esse de cima aqui vai ser o mais alto, né? Para ficar mais fácil de entender. Aí de novo vocês vão repetir essas duas pilhas aqui para subir todos os círculos, menos o último. O último vai ficar no plano, na origem mesmo. Não vai sair do chão. Segurando o Alt, duplicando, ó. O outro não precisa. Aí no caso agora eu vou alterar aqui a altura. Aí vocês fazem da forma como vocês quiserem, não precisa ficar igual ou não. A questão do raio, né? Muito importante vocês terem em mente que a gente todo tempo no design, a gente está trabalhando com O passo agora é dar o loft nessas curvas, né? Para gerar a superfície principal. Aí o loft é o mesmo princípio do Rhino. É bom que vocês selecionem as curvas no sentido correto, senão pode dar errado. Aí algumas pessoas estavam com dúvida em como botar mais de uma curva
no Loft. Porque no caso, se você puxar aqui, ó, depois puxar essa, sai a de lá. Isso é uma coisa que é comando do Grasshopper. Eu vou ensinar dois, ó. O primeiro é o Shift. Se você... Vocês ficarem conversando assim, perde algum passeio, eu sei que tem gente que está terminando, mas aí pode atrapalhar quem está tentando entender, tá certo? Para adicionar mais de um cabo, sei lá, fio, no mesmo input, você seleciona um Shift. Segura o Shift e puxa. Tá vendo que aparece um mais, ó? Um maisinho aqui. Isso quer dizer que ele tá somando, ó. Segura o Shift até lá. Só que tem outro. Vamos supor que vocês querem desconectar. Aí você pode pensar que você teria que excluir. Mas não, você pode usar o Ctrl. Ctrl é o contrário do Shift, ele tira. Caso eu quisesse tirar esse desse, ó, eu segurava o Ctrl, puxava para lá. Shift adiciona e o Ctrl tira. Aí no caso... Não. No caso é só adicionar agora todas as curvas no Loft, de forma em ordem, de cima para baixo. Se alguém ficar com o aspecto da forma assim, ó, quadrado, isso aqui é só você vir aqui no... Assim, né? É só você vir aqui nesse círculozinho azul e botar High Color aqui, ó. Isso é só questão de... Aqui, ó. Tá aqui, Ó, gente, uma sugestão da professora Aura. No caso, o que a gente vai fazer no decorrer do algoritmo é tentar criar uma volumetria nele de modo que fique vazado, né? Mas isso aqui é porque a gente quer fazer um vaso. É bem específico. Mas no caso, se a gente quisesse fazer isso sólido, o que a gente faria? A gente daria um cap, né? Isso aqui está sólido, tá entendendo? Só que é outra coisa. Podia ser uma escultura, um banco, exatamente. Então, mas entendeu que como acabou simplificando, né? Poderia ser algo, mas claro que aí, como não é essa a proposta, a proposta justamente é de ser um vaso, não se tornar um sólido, fora isso, também tem que pensar que isso vai para a impressão, vai para a fabricação, né? Aí você vai gastar muito mais material desse jeito, mesmo sendo uma escultura, né? Você gasta muito material. Tanto que é gastar de impressão 3D para fazer essa escultura de PLA ou de ABS, para fazer esculturas. E vocês podem ver, ó, como é bem mais simples. No caso, para gerar isso, ó o tantinho que eu precisei. Só que a parte do vaso é isso aqui tudo, tá vendo? Quanto mais complexo for o algoritmo de vocês, provavelmente ele vai ser maior. Mas não quer dizer que ele seja maior. Porque vocês podem pensar em uma forma mais enxuta de fazer, tá entendendo? O que acontece muito quando vocês vão fazer o segundo trabalho é fazer essa questão de repetição. Eu quero repetir uma coisa, aí eu repito várias vezes, tá entendendo? Só duplicando. A maior parte das vezes dá pra fazer de forma mais enxuta. E é bom que vocês tentem, porque isso ajuda no processamento. Porque quanto mais componentes vocês colocam, é a mesma coisa que vocês estão colocando linhas de programação, comandos de programação. Ela só está por trás do componente. É uma interface. Quando você abre lá aquela pastinha lá dos seus documentos, é a mesma coisa que você está dando comando por trás. Certo? Então, quanto mais componentes vocês trabalham, mais processamento vocês estão exigindo para a compreensão do algoritmo. Entendeu? Consequentemente, a depender da situação, você nem sente muito.
Mas a depender da situação pode chegar um ponto em que ele fique muito pesado. Lembra daquela história lá dos tijolos? Ele ia pegar e ia fazer a contagem, né? Vocês tinham que pegar e desabilitar, senão ele não conseguiria. Passava tempos, né? Para fazer a visualização. É o caso. Né? Então, o nível de computabilidade ali era muito. Pronto, agora o próximo passo é tampar o fundo do loft, né? Como é que a gente fez isso nesse algoritmo? Com boundary surface. Você escreve boundary, basta escrever bowl que aparece. Bolo. Bolos. Ó, o nome do comando é boundary surface, ó. Só virar a cabecinha de lado que dá pra ler. Aí o que ele tá pedindo é um aresta, né? A gente quer tampar o círculo de baixo. Então a gente vai pegar o círculo de baixo. Qual é? É o de baixo. A gente foi inteligente. É como a cor do cavalo branco na panela. Exatamente. Aí vocês puxam lá. Aí tá aqui, ó. Se você clicar nos dois pra ver, tá junto. Mas são duas pilhas diferentes. Então agora a gente tem que juntar. Para juntar a gente tem que usar o BWrap Join, né? Dá pra uma repetidazinha, né? Esse aqui? Boundary Surface. Escreve bowl que aparece. BWrap Join. Aí tu pega o círculo de baixo. Boundary Surface. Essa fotinha aqui, ó. Não precisa. É porque eu tô meio doente um pouquinho. A minha garganta tá aqui. Aí no caso agora a gente tem que juntar, né? A gente usa o BWrap Join. BWrap. Seja feliz. Pronto, agora ninguém mais esquece desse Not worry. BWrap Join. Se vocês escreverem Join, já aparece. meio de bola, rap, é boundary representation. Tem certeza? Eu tô boa, pode. Não, professora. Tranquilo. Aí. Eu ainda não tô com gripe nenhuma. Isso aí depois de voltar pro início. Aí no caso aqui vocês também vão ter que usar o Shift. Porque vocês têm que ligar mais de uma superfície, né? A superfície do loft com essa aqui. Aí vocês usam o Shift. Aí tá aqui, ó. Quem é que consegue explicar o que ele fez aí, em poucas palavras, assim? Esse componente. BWrap Join. Ele juntou a superfície. Elas não estavam juntas, não? Não, tem certeza? Por que vocês estão dizendo que elas não estavam juntas? Se você mexesse uma, a outra não ia ganhar. Mais mal. Se você mexesse uma, a outra não ia acompanhar. E aí? João está dizendo que se mexesse uma, a outra não ia acompanhar. Tá certo aí? Esse raciocínio? É mais ou menos isso mesmo? Tá aqui, ó. Transformou 2 em 1, tá vendo? Agora isso aqui. Ele fez o quê? No que fez o boundary surface? A gente fez isso, sabe por quê? Porque se eu fosse dar o offset, eu teria que dar o offset em cada um. E aí ser mais componente, não é isso? Não, eu acho que tem um efeito diferente.
Não, acho que não. Nesse caso não. Não, nesse caso não. Mas eu acho que o Roberto também botou pra justamente ensinar, né, que existe. Pronto, agora a gente vai usar o offset. Porque a gente tem que criar o volume, né? Agora é só uma casca, é só uma superfície. A gente tem que entrar pra dentro. Dá pra dentro? Certeza? Tem que fazer o elo de ligação. Para isso a gente usa o offset. Aí o offset é o que tem a superfície, não é o que tem a linha. Esse aqui, ó. O offset, tu lembra do Rhino? O offset ele pega, vamos supor, uma curva. Aí ele pede a direção e a distância. Aí ele move. Entendeu? No caso a gente vai pegar a superfície e vai dar um offset para dentro. Ela vai diminuir em todas as direções, tá entendendo? Ó, eu vou demonstrar para tu ver. Aí vai ficar mais fácil. É o mesmo princípio do offset que vai. É no Brasil. Certo? Aqui você vai ter um componente do offset. No caso que a gente tem que dar o offset é a superfície que tá junto aqui, ó. Ele pede uma superfície, né? E a distância. Aí a distância a gente cria um number slider, 0 menor que 13. Ó, aí eu vou aumentar aqui. Botei 1. Não, calma. Não, o offset é só no loft. Confundi. V-Wrap é pra outra coisa. Foi mal. O offset é só no loft, é só a superfície do corpo do vaso. A tampa a gente vai fechar de outro jeito. Ó. Bruno, tu consegue ver a diferença, ó? O offset fez ele ficar menorzinho pra dentro, tá entendendo? Uma distância de 1. Ele pega a tangente de cada pontozinho da superfície e entra 1, tá entendendo? E é bom assim, por exemplo, se a gente fosse levar isso aqui para Tá normal. é estabelecer um limite máximo, né? Porque vai chegar no ponto que você não vai conseguir fazer a materialização. Ó, já fica muito. No caso, ele deu o offset pra fora. Eu tô indo pra fora também, tá vendo? Se eu quisesse botar pra dentro, eu teria que botar menos 1, tá entendendo? Pronto, agora a gente vai usar aquele comando que desconstrói o V-Wrap. Pra pegar as faces, as arestas e os vértices. O nome do comando é deconstruct V-Wrap. Vocês podem ver que tem vários, ó. Tem o deconstruct mesh. Isso aqui é outra coisa, é de outro programa, mas enfim. Tem vários deconstruct, é o deconstruct V-Wrap. É como o Vinícius disse, é esse que tá pegando fogo aqui, ó. A superfície de fora, ela já tá tampadinha embaixo. Agora a gente tem que fazer com a de dentro. A de fora, no caso. Só o sentido. Uma delas está tampada, a outra não. Na que não tá tampada. Se você clicar num, vai estar tampado, no outro não. Vocês vão pegar a superfície que não está tampada. A que vocês deram o V-Wrap Join, ela vai estar tampada. Vocês vão pegar a que não tá, que é a do offset. Qual?
dar só uma revisada rapidinho e passa. Tem algumas pessoas que estão na dúvida, só para poder dar uma revisada e reforçar até quem já... Gente, vamos repetir aqui a parte do offset. Não. A gente deu loft, né, nos círculos para criar a superfície principal. E a gente quer fazer o offset, a gente quer dar espessura para essa superfície. O offset, teve uma hora que eu falei para fora, para dentro. Na verdade, tanto faz. O importante é que vocês digam a distância que é a espessura. No caso está 1 aqui, então isso aqui tem 1, tá entendendo? O que o offset está fazendo é replicar essa superfície com a distância que você escolhe, sendo que ele replica ela em todas as direções. Dá para entender assim, vendo a figura, né? Sendo que quando a gente dá o offset, como a gente só deu o offset no loft, a gente tem que tampar, né? Porque o vaso não pode ser furado aqui. Hã? Então, para isso, a gente vai usar o Deconstructive Wrap, que vocês já devem ter botado aí. Aí a gente liga a superfície do offset, que está vazada, no Deconstructive Wrap. Aparentemente não aconteceu nada, mas o algoritmo já separou aqui as faces, que no caso é só uma, que é uma superfície, as arestas, que são o círculo de cima, o círculo de baixo e a geratriz. E os vértices, que são o começo e o fim da geratriz, que também é o começo e o fim do círculo, né? São 2 pontos. Como a gente quer tampar o buraco de baixo, a gente quer selecionar essa curva daqui, né? Então é uma das arestas. A gente quer selecionar uma coisa dentro de uma lista. A gente usa o quê? List item. Hã? Quem? A gente quer selecionar, porque quando eu desconstruí essa superfície, o algoritmo me deu uma face, que é a superfície, me deu 3 arestas, que são os 2 círculos, o de cima e de baixo, e a geratriz, e me deu 2 vértices, que é o começo e o fim da geratriz e o começo e o fim do círculo, da circunferência. Pronto, aí no caso a gente quer tampar essa parte de baixo. A gente vai usar a mesma estratégia que a gente já usou no começo, do Boundary Surface. O que a gente precisa para esse componente? Uma curva. No caso, a curva que a gente... No caso, a curva que a gente usou no começo era a curva do primeiro círculo de baixo. Agora a gente quer pegar o círculo da superfície que sofreu offset. Que é esse círculo aqui, ó. Essa circunferência. Por isso que a gente deu o deconstruct, para separar a circunferência. Sendo que aqui ele dá 3 arestas. 2 circunferências e a geratriz. Para separar, a gente tem que usar o list item, que é um componente que está no algoritmo que vocês viram. Vocês escrevem item, que já aparece, é o primeiro. Aí vocês ligam em list. Vocês ligam as arestas como lista aqui, ó. Aí no caso vocês estão vendo que ele selecionou a geratriz.
Então quer dizer que o índice da circunferência é outro. E quando eu mostro o panel aqui, ó, para saber o que está saindo, tem 3, tá vendo? Ó? O 0 é a geratriz. Eu tenho que selecionar 1 ou 2 para saber qual é o certo. Aí no caso a gente faz isso com o number slider. Vamos criar só 0 a 3, porque só tem 3 componentes. Aí a gente vai ver qual é agora. Não é o 0. Vamos ver se é 1. É 1. Tá vendo? É o index da circunferência. Aí no caso a gente selecionou a curva que a gente queria, que era a curva de baixo aqui, né? Agora a gente usa aqui comando para formar a superfície. Boundary Surface, que foi aquele que a gente já usou no começo. A gente só vai fazer a mesma coisa com outra curva. Esse ícone aqui, ó. Vocês estão acompanhando, gente? Quer que eu pare um pouquinho? Hã? O quê? O list item, o que ele faz? Ele pega uma lista de coisas que o Grasshopper separa e você escolhe o índice de qual item você quer. No caso, quando eu desconstruí a superfície, como aresta, ele me deu 3 opções, que são quais? A geratriz e essas 2 circunferências, a de baixo e a de cima. Mas eu só quero uma delas. Então eu tenho que usar o list item para selecionar uma delas, que é a de baixo. Mas aí, assim, como é que eu sei qual é a de baixo? Tem 3. Tá aqui, ó. Tem 3. Tem essa planar curve e tem 2 closed planar curve. Como é que eu sei qual é? Eu crio um number slider e vou passando para ver qual é a certa. No caso, eu vi que era 1. O índice 1. Se não quisesse falar, entendeu? O number slider para conseguir identificar dessa lista qual é, e era o que ele queria, em termos de aresta. Se ele já soubesse qual era, ele não precisaria desse number slider. Ele já colocava o índice 1 direto lá. Deu para entender? Então, o number slider aqui foi colocado só para conseguir identificar dessas arestas aqui quem era que interessava desse objeto, dessa construção geométrica. Mas se ele já soubesse, eu sei que a 1 é essa aqui. Não precisaria do number slider. Já pegaria e botaria índice, tanto é que ele já está aqui, ó. Ó, o índice. O índice da lista, qual é? 1. Deu para entender? Isso aqui foi mais para um efeito didático. Certo? Ok? Para poder você conseguir identificar qual é a variável, porque quando a gente está falando aqui desses elementos, eles todos são variáveis. Certo? Então, qual é a variável que corresponde a essa minha aresta? Aí eu achei. Aí se o Daniel quisesse, eu já achei que é 1, eu vou tirar, vou botar direto no índice 1. Pronto. Resolvi. O caso do slider aqui é só para vocês procurarem qual é a certa, né? Para não ter que tentar os 3. Aí no caso, agora a gente quer transformar essa curva em superfície. É que nem a gente já fez no começo. Hã? A Giovana ficar muito animada. É porque ela já terminou. Se eu botar, ela vai ensinar ele. Já terminou? Ainda faz 10 minutos. Aí a gente liga no Boundary Surface, que é aquele mesmo
comando que vocês já usaram no começo aqui. Aí agora o que que a gente já tem? A gente já tem a superfície com offset tampada e a superfície de fora. O que que falta? Tampar isso aqui, né? Porque senão não ia dar certo. Para tampar isso aqui, o que que a gente faz? A gente tem que selecionar de alguma forma essas duas circunferências, né? Olha, eu estou apontando com essas duas circunferências. Para isso a gente vai usar outro list item. Vocês concordam que uma delas tá vindo da superfície de dentro e a outra tá vindo da superfície de fora, né? Então vamos pegar logo a de dentro aqui, que já está mais perto. Vamos ser espertos e vamos só copiar o list item, né? Não tem que copiar e escrever de novo. Aí no caso não é o índice 1, é outro índice. É o 2. Aqui, eu já selecionei uma das circunferências, eu quero a outra agora. Mas a outra tá vindo de outra superfície. Na verdade, ela não está vindo nem de outra superfície, ela está gerando uma superfície. Então eu não preciso pegar da superfície, eu pego direto daqui. Do início. Pronto, ó, o Vinícius perguntou uma coisa, para que eu criei o curve? O Roberto provavelmente fez isso para deixar mais didático. Porque o que ele fez? Ele pegou essa curva daqui, que é a curva que eu quero, e ligou aqui, para vocês saberem que isso aqui é uma curva. Ligou onde? Ele ligou a curva lá de cima, que é eu quero essas duas circunferências aqui para poder tampar, né? Não só falta isso. Sim. Ele fez isso aqui para vocês saberem que isso aqui é uma curva. Para não fazer assim, ó. Eu podia ter feito assim. A gente vai dar o divide curve, né? Já eu explico. Eu podia simplesmente ter puxado de lá e ligado aqui na curva já. Mas ele fez isso para justamente vocês poderem clicar e ver o que está acontecendo. Saber que aqui tem uma curva. Vocês já chegaram aí? Curve, escreve curve. Porque quando a gente utiliza... Quando a gente utiliza essas opções aqui, ó, de geometria, a gente pode tanto importar do Rhino, que nem a gente faz, set one curve do Rhino, ou a gente pode usar como uma curva já do Grasshopper. Só botar no input. Aí você me pergunta, mas isso não faz sentido, tu tá botando uma curva para ser outra curva. Mas às vezes isso é didático, às vezes isso aqui faz tu entender o que está acontecendo. Na verdade, se não quisesse utilizar, só é retirar. Aí é feita pedagógica, certo? Só para quando você clicar no componente, você ver quem é que está aqui. Está puxando lá em cima. Está lá em cima, certo? Está mais alto. Porque ele saiu o input dele, é o output daqui. Uhum. Pronto, agora a gente tem as duas curvas. Falta só gerar uma superfície entre elas, né? Como é que a gente faz isso? A gente divide as curvas em pontos para poder no final dar o sweep. A gente vai ver como é que vai acontecer. Mas agora a gente divide as curvas. Gente, só um ponto importante. A gente fala assim didático, pedagógico, mas é pedagógico, mas eu vou lhe dizer assim. É porque esse algoritmo que vocês estão trabalhando, esses algoritmos que a gente está fazendo, são algoritmos bem simples. Quando você começa a gerar algoritmos cada vez maiores, mais complexos, se
vocês não botarem dicas, né, informações sobre o que faz determinado grupo, né, vai ficando complicado você lembrar de todos os elementos do que você fez. Deu para entender? Existe uma maneira de você depois, possivelmente a gente vai mostrar depois, né, de organizar. Né? Essa parte do algoritmo ele faz isso, você tem como escrever, formar um grupo, escrever o que faz. Aquele componente escrever o que ele faz. É porque senão fica muita coisa. Aí é só mesmo para. Senão confunde, aí. Existem situações em que, por exemplo, não é só efeito didático que você colocou isso, às vezes até para você, né? Porque aquilo ali é aquela curva que está lá no início do começo da programação. Porque imagina se ao invés de alguns pouquinhos que tem aqui, tivesse uma cor gigante e eu estivesse puxando essa curva daqui lá pro final. Eu ia ter que toda a vida voltar pro começo e pro final. Deu para entender? Então tem esses dois perfis aí. Pronto, agora a gente vai usar o divide curve para dividir essa curva em vários pontos, né? Aí vocês botam 2 divide curve, que a gente vai dividir as duas curvas. Um com a de baixo e outro com a de cima. Aquela história que a gente estava só relembrando, né? Se a gente quisesse, ao invés de usar círculos, quisesse usar pontos, poderia também usar esses pontos para gerar o círculo. E esse mesmo componente a gente usar para outras coisas lá. Isso já deixaria enxuto. É aquele mesmo princípio de F1, né? Que a curva gera o ponto gera a curva gera o plano, enfim. O plano gera a forma. Mas enfim, aí aqui o que a gente vai fazer? A gente quer, de alguma forma, dar o sweep, né? Nisso aqui para gerar a superfície. Sendo que para o sweep a gente precisa de uma seção, né? Sendo que não tem nenhuma seção que ligue um círculo ao outro. A gente já tem os 2 trilhos, que são os 2 círculos. Mas não tem a seção que liga. Por isso que a gente dividiu a curva. Porque com os pontos, a gente pode selecionar um ponto de uma, um ponto da outra e formar uma linha. Esses 2, por exemplo. Aí é isso que a gente vai fazer. No caso, a gente vai usar o list item de novo. E aqui nesse caso, o índice não importa. O que importa é que eles sejam iguais. Por quê? Porque tem que ser a mesma... Eles têm que estar alinhados, né? Alinhados. Você gerar a seção, né? Um ponto que está nessa referência e outro que está aqui. Aí ele vai gerar uma superfície completamente fora de... Se tivesse uma técnica de esquadro, né? Certo? Chegaram até aí, deu certo? Sim. Pronto, aí agora o que a gente faz com 2 pontos? Uma linha. Naquela música do Aquarela do Brasil. Uma folha... Tem alguma coisa com 2 pontos, você passa uma linha. Mas aí já vai ficar externo, né? Pronto, aí para fazer a linha eu crio o comando line. Não é esse line aqui, ó. Esse line aqui eu ia importar uma linha. Isso aqui é que eu crio. Entenderam a diferença dos componentes? Aí um é o ponto de início e o outro é o final.
Aí pronto, tá aqui a linha. Aí agora a gente já tem tudo que a gente precisa. A gente já tem os 2 trilhos e a seção. Então a única coisa que a gente precisa é rodar isso aqui. No caso, na verdade, como eles são concêntricos, não precisava nem dos 2 trilhos. Tanto que a gente vai usar o sweep 1, né? Pronto, finalmente vamos terminar. Ele pede a seção, que no caso é essa linhazinha aqui. E o trilho. Aí a gente pega o círculo de baixo. Pronto, ó. Deu certo, sweep? As pessoas estão tentando aqui fechar, batendo a cabeça. Fechar o quê? Ah, já. Falta só uma coisa, gente. Falta só juntar tudo. Como é que a gente junta? B-Rap Join, né? Aí a gente tem que dar B-Rap Join no quê? Nessa. Pronto, ó. Até agora tem isso. Falta o quê? Falta a de fora, né? Que é a do offset. Só que você pega... Pronto, tá faltando o quê? Só tampar de baixo, né? Aí pega esse círculo aqui. Pronto, agora tá tudo junto, ó.